Então, galera, boa noite mais uma vez. A aula de hoje é sobre psicologia e dinheiro. Como a gente, nosso cérebro sabota, nos sabota o tempo todo. Como a nossa mente, a maneira como a gente vive a vida, que no final das contas é muito pior do que a relação, quanto a gente gasta ou quanto a gente ganha. O que realmente prejudica a nossa saúde financeira e a nossa saúde em geral e a nossa vida em geral é muito como essa parte de essa relação com a psicologia tem em relação ao dinheiro e a tudo isso. Bem, a aula de hoje, o foco dela é um foco muito mais mental que financeiro, porém, dentro de finanças pessoais, 80% é mentalidade e comportamento. 20% é matemática simples, básica, como saber somar, dividir, subtrair e multiplicar. Então, se eu pudesse falar qual é o primeiro passo para ter uma vida financeira saudável, é esse daqui de hoje. É você entender como funciona o seu cérebro, como funciona a sua cabeça, qual é a sua relação com o dinheiro, por que, que você se sabota o tempo todo. E, no final das contas, isso não é uma falta de disciplina, não é porque você é uma pessoa ruim ou porque você não sabe. Não, é o sistema que a gente vive, não o sistema falando do sistema capitalista ou socialista, falando do sistema do nosso cérebro, o sistema que a gente usa para fazer decisão. Então, vou compartilhar minha tela. Onde está o botão? Ah, tá aqui. Pessoal, eu estou super resfriada. Peço desculpas pela minha voz, eu tô um pouco rouca. Vou ter que ficar tomando água o tempo todo. E é normal, vai ser normal eu espirrar aqui de tempos em tempos. Bem, outra coisa importante antes de começar a compartilhar, vou verificar se todo mundo está com o microfone fechado. É muito importante garantir que seu microfone está fechado para não falar em cima de mim, né? E aí eu acabo me confundindo um pouco. Porém, se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, pode abrir o seu microfone, pode falar comigo, ou mandar a sua dúvida no chat, que também eu vou olhar de tempos em tempos. Ok. Começando a aula de hoje, vocês já estão vendo a minha apresentação, a minha tela? Alguém pode abrir o microfone e me avisar? Sim. Muito obrigada. Eu agora já não estou vendo vocês. Então, quem tiver alguma dúvida, precisar fazer alguma pergunta, pode abrir o microfone e falar comigo. Ou se a ligação, se começar a travar, enfim, me avisa, por favor. Antes de mais nada, tem gente aqui que já me conhece, tem gente que já fez mentoria comigo, tem aluno, tem ex-aluno, mas tem gente que não me conhece ainda. Então, eu sou a Mariana, meu nome é Mariana Sá, mas todo mundo me chama de Mari. Vocês também podem me chamar de Mari. Eu sou CEO e fundadora de FinClick, que é um aplicativo, uma solução de finanças pessoais, que eu misturo finanças com tecnologia. É uma app onde as pessoas podem levar o controle dos gastos, das finanças. Esse aplicativo nasceu no Chile, mas já está disponível no Brasil. E também sou fundadora da Poupadora Inteligente, que é uma empresa de cursos, mentorias e palestras sobre finanças e investimentos. Eu sou economista, me formei na Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. Também sou educadora financeira e mestra em inovação. Fiz um mestrado em inovação em Santiago, no Chile, né? Que é o terceiro ponto. Eu sou brasileira do Rio de Janeiro, mas vivo no Chile desde 2018. Vim para cá, trabalho e acabei ficando. Eu já fui mentora de mais de 600 pessoas e sou muito apaixonada por ensinar as pessoas a construir a própria liberdade financeira. O meu grande foco, tanto na poupadora quanto, enfim, Cric, é fazer todo esse trabalho de mentalidade, orçamento, metas e investimento. Como eu te ajudo a organizar sua vida financeira para que você possa definir suas metas, poupar para conquistar as suas metas e usar o investimento como um catalisador, como algo que vai acelerar o processo de realização das suas metas. Ok. É, isso para mim, essa frase para mim, quando eu ouvi, você não toma decisão financeira da forma que você imagina, ela mudou muito a minha cabeça. Porque até um momento eu pensava que eu era muito racional, que eu tomava decisão financeira com base na inteligência que eu tinha, com base na informação que eu tinha, e que isso já era suficiente. Até eu entender que eu não sou racional, da mesma forma que vocês
Também não são. Sempre fomos considerados seres humanos, seres racionais, mas na verdade, a partir da década de 60, começaram estudos bem densos sobre isso e descobrimos que o ser humano ele era um ser irracional. Ele não pensa da forma que imagina que pensa. A maioria das pessoas acha que o problema tá na falta de disciplina, na falta de dinheiro, na falta de conhecimento, na falta de qualquer outra coisa. Mas, na verdade, não é isso. O problema, ele está bem dentro, bem forte mesmo, na forma como você decide. Então, muitas vezes, você pode ter um ótimo salário e não conseguir ter uma vida financeira saudável. Às vezes você pode ter até disciplina, você anota as coisas, mas ali no meio do caminho você se perde um pouco, ou você acaba deixando dinheiro na conta corrente, você deixa o dinheiro ali, você não tem nenhuma meta, na verdade, então você também não faz uma boa escolha, e por aí vai. Então, na década de 60, como eu falei para vocês, um psicólogo economista chamado Daniel Kahneman, dentro dos estudos dele, ele descobriu que o nosso cérebro ele tem dois sistemas. Um sistema que é rápido, automático, intuitivo, emocional, e um sistema 2, que é lento, é lógico, é deliberado, é cansativo e tá ali naquele mergulho mais profundo. Isso faz com que a gente não seja racional. A gente não tem só esse sistema que pensa, que analisa, a gente tem um sistema que é rápido, intuitivo e emocional. Dado que a gente tem muita emoção na nossa toma de decisão, na nossa tomada de decisão, a gente deixa de ter essa racionalidade. O Daniel Kahneman, que foi a pessoa que descobriu isso, ele. Só um minutinho. Ele escreveu um livro chamado Rápido e Devagar, que é a grande bíblia da economia comportamental, da economia condutual. E nesse livro, ele fala exatamente do sistema rápido, que é o sistema 1, e do sistema lento, que é o sistema 2. Grande parte do nosso tempo, a gente está aqui, no sistema 1. 95% do que a gente decide num dia, das decisões que a gente toma num dia, passa pelo sistema 1. Então, isso faz com que as nossas decisões sejam rápidas, automáticas, intuitivas e emocionais. O que está tudo bem. Muita coisa do que a gente tem que decidir deveria ser rápido mesmo e intuitivo, como eu tomar essa caneca e beber o que está aqui dentro e não jogar em cima de mim. Eu não preciso fazer isso de forma lenta. Eu não preciso olhar a caneca e falar, ai, vou trazer até mim e vou botar na minha boca e vou engolir o que está dentro. Não. É rápido, é automático, é intuitivo, porque é algo que eu já faço há muito tempo. Porém, na hora que você realmente precisa parar para pensar, o seu cérebro, ao invés dele vir aqui e tomar a decisão de uma forma mais processual, ele também usa o sistema 1. O sistema 2 ele pensa, mas quem decide na maior parte do tempo é o sistema 1, que mais uma vez, ele é rápido, automático, intuitivo e emocional. Então, muitas das nossas decisões estão aqui, que não são racionais. O Daniel Kahneman, ele ganhou perdão, ele ganhou um Nobel de Economia quando descobriu tudo isso. Por mais que tenha sido na década de 60, ainda é muito novo. A gente não tende a relacionar o nosso comportamento com as nossas finanças, mas o nosso comportamento diz muito mais sobre o nosso bolso do que matemática, do que saber sobre investimentos, do que ser uma economista. Eu mesmo, eu estava terminando a faculdade de economia e eu tinha dívidas. Apesar de trabalhar no mercado financeiro, apesar de conhecer sobre poupança, sobre investimentos, sobre taxa de juros, sobre inflação, sobre endividamento, mas por mais que eu tivesse todo esse conhecimento, a minha vida real estava aqui, rápida, automática, intuitiva, emocional. Eu não estava tomando decisão de forma lenta, de forma lógica. Eu estava sempre usando o meu sistema 1. Então, nós aqui é como se fosse a lâmina da verdade
nos livros que eu fui lendo ao longo dos estudos que eu fui fazendo sobre economia comportamental, era sempre um tapa na cara, né? Eu tinha a sensação de que eu estava sempre tomando, assim, um esporro da vida. E é basicamente, você não é tão racional quanto você imagina. Quando você chega lá no shopping e vê uma promoção e você fala, caraca, mega promoção. Não foi racional. Tem viés por aí. Quando você acha que tá comendo super bem e na verdade você não tá, porque você não pesou caloria, porque você acha que substituiu uma coisa por outra e essa coisa não faz tanto sentido, você não é tão racional quanto você imagina. Você é previsivelmente irracional. Por quê? Você sabe que você tem que comer, você sabe que você tem que jantar todos os dias, né? Eu tenho que jantar, você tem que jantar. E o que que você faz? Você não descongela o frango, você não vai no supermercado, aí chega 8 horas da noite, morta de cansado em casa, e a primeira coisa que você vai fazer é pedir um delivery. Você, no outro dia, você sabe que você tem que sair de casa mais cedo, porque você mora um pouco longe do seu trabalho, você não acorda na hora que você tinha que acordar, se enrola todo e pede um Uber. Você sabe que você vai fazer isso e você faz de forma irracional, pensando, não, é só hoje. Só hoje eu não vou cozinhar, só hoje eu vou pegar o Uber, amanhã eu acordo mais cedo. Ou, ah, não, foi só R$ 15, foi só R$ 22,90. E no final, a conta do cartão de crédito está gigante. Você comete esses erros de forma previsível. Já está ali no seu processo, já está no seu automático. Porque suas decisões são automáticas e elas seguem padrões. Se você não descongela o frango, você não vai ter o frango para comer de noite. Se você não vai no mercado com uma lista, você vai comprar um monte de bugiganga, de um monte de besteira que você não precisa. E por aí vai. E esses padrões, essa forma, né, esse molde, são os vieses. Os vieses cognitivos, né? O que ele é, no final das contas? É que o seu cérebro, ele não analisa tudo do zero. Ele não vai de um ponto A até um ponto B. Ele usa atalho para decidir rápido. Ele corta o caminho. Então, dentro da ciência comportamental, um viés cognitivo são distorções previsíveis na forma como você toma a decisão. Não é um erro aleatório, é um padrão. E quando você entende o padrão, você começa a ter mais controle. Pensa, eu sempre falo isso. Talvez o Antônio, que já vem em algumas aulas minhas, já veio em algumas aulas, ou os meus alunos que estão aqui, né? Eu falo muito isso nas aulas. O nosso cérebro, ele é capaz de tomar mais de 35 mil decisões em um único dia. É muita decisão. Você fala, Mari, impossível. Não. Esse exemplo da caneca, que eu peguei a caneca e bebi, é uma. O seu cérebro tá olhando a caneca, tá com sede, pega a caneca, decide tomar. E por aí já foram mais de 10 decisões. Ou quando você vai dirigindo para o seu trabalho, que você não fica, vou olhar o semáforo, agora o semáforo está vermelho, vou pisar no freio e frear. Não, você vê e você freia. Tudo isso são micro decisões que você vai tomando ao longo do dia e cansa o seu cérebro. E a grande função dele não é fazer você escolher bem, não é fazer você ser o rei das escolhas, é simplesmente fazer você sobreviver, saber você te manter vivo. O nosso cérebro ele pesa mais ou menos 3% do corpo, do peso do nosso corpo, mas ele gasta mais de 30% da energia do nosso corpo para manter você, coisinha linda, viva por aí. Então, quando você tem que passar do sistema 1 para o sistema 2, ele evita, porque ele fala: não quero gastar essa energia. Vamos decidir isso aqui mais rápido. Vamos decidir isso de uma forma mais automática. E aí entram os vieses. Existem mais de 150 vieses cognitivos. Hoje eu vou falar dos 4 que mais impactam a vida financeira. O viés número 1 é o viés da ancoragem. O seu cérebro, ele precisa de uma referência e ele aceita qualquer uma. Então, o primeiro número que você vê é a base da comparação. Você foi no shopping e viu, sei lá, uma roupa muito legal que estava R$ 1.200. E agora não tá mais 1.200 e ela tá 799. Você em nenhum momento avalia se isso vale 799. Você vai avaliar o desconto. Caraca, mó descontão.
são R$ 400 de desconto quase, vou comprar. Às vezes você não precisa, na maioria das vezes você não precisa, mas o seu cérebro não quer perder uma oportunidade. Ele acha isso uma grande oportunidade, ele acha que você que é a pessoa mais inteligente do mundo, ainda vai contar para os amigos. Caraca, tava 1.200, paguei 799, achando que fez a melhor escolha. Mas ele não fez uma boa escolha. Por quê? Geralmente aqui é a pessoa que está endividada, é a pessoa que não tem dinheiro para comprar isso, a pessoa que às vezes tem o dinheiro, mas esses R$ 800 podia ir para a poupança da viagem, ou para aposentadoria, ou para reserva de emergência, ou para casa nova, e ela gastou em uma coisa que não fazia sentido, mas o cérebro dela decidiu de forma automática. Porque a primeira coisa que você tinha que fazer é: caraca, que legal, R$ 400 de desconto. Eu quero. Ah, eu quero. Eu preciso? Eu posso? Eu estou deixando de viver algum sonho para comprar esse negócio, esse treco? São 4 perguntas. Eu quero, eu posso, eu preciso, eu estou abrindo mão de algo por isso? Depois que você responde essas 4 perguntas, você sai do sistema um e passa para o sistema 2. E você faz uma. Daí você começa a ser mais consciente, ter mais racionalidade no seu pensamento. Esse viés, geralmente o marketing usa tudo isso contra a gente. Ele usa é, é, principalmente para vender. Ele te sabota de certa forma, sabota a sua racionalidade para fazer você comprar. Cara, é muito comum ter de tanto por tanto. Liquidação, mega promoção, 50% de desconto. E você vai que vai. Geralmente a Black Friday, né? As pessoas falam que é tudo pela metade do dobro. Por quê? Nos dias anteriores à Black Friday, geralmente o preço sobe um pouco. Então tá lá, aquele 2 meses antes dá aquela subidinha, sobe um pouquinho, chega na Black Friday, eles voltam para o preço normal, reduz um pouquinho e você tem a sensação de que é maravilhoso. Gente, eu conheço muita gente que não precisa de nada. Ela não vai viajar, ela não precisa de uma geladeira, de um fogão, não precisa de um aspirador de pó, não precisa de perfume, não precisa de nada. Mas ela aproveita o Black Friday para comprar, para não perder a oportunidade, para não perder a promoção. E isso não sou eu que estou dizendo, foi uma pessoa que ganhou um Nobel de Economia, é um padrão, é um erro cognitivo, é um viés do nosso cérebro. Todo mundo tem. Tem gente que consegue driblar, tem gente que não. Tem gente que vê uma promoção e é isso que aquela pessoa quer. Bem, o segundo é o viés do presente. O seu cérebro trata presente e futuro de uma forma muito diferente. Ele prioriza o agora. O seu cérebro é imediatista. O seu cérebro quer viver o bem bom agora e amanhã você resolve o que você tem que resolver. O prazer imediato, ele tem muito mais peso do que um benefício futuro, mesmo quando o futuro é claramente melhor. Todo mundo aqui sabe que tem que ir na academia, que tem que malhar, que tem que fazer alguma atividade física, pode ser pilates, pode ser correr, pode ser natação, pode ser o que for. Você sabe que se você se alimentar bem e você fizer atividade física, você vai ter um corpo mais bonito, mais saudável, mais forte. Mas é muito difícil entrar numa rotina de alimentação e academia. Você vai falar, não, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou. Mas você fica em casa com preguiça. Hoje mesmo, o meu dia foi super cheio. Eu tive que ir no centro de Santiago resolver alguns temas, um outro projeto que eu tô fazendo junto com meu namorado. A gente teve que resolver um outro problema desse outro projeto além depois da reunião. Eu dei 2 mentorias para os meus alunos, fiz outras 2 mentorias gratuitas para pessoas que provavelmente serão meus alunos no futuro. Terminei de revisar, de montar essa apresentação e eu não fiz minha atividade física hoje. Eu sei que eu tenho que fazer minha atividade física hoje, depois dessa aula. E vocês acham que eu não estou morrendo de preguiça? A coisa que eu mais queria fazer era fechar esse computador, tomar meu banho, botar meu pijama e ver a minissérie do Ronaldinho Gaúcho que saiu na Netflix. E eu quero muito ver. E mas antes disso, eu vou fazer o meu Poupa Fitness. Eu vou descer, vou na academia do prédio e vou malhar. Porque eu quero muito
ter um corpo saudável, manter ele saudável e no futuro me sentir cada vez mais saudável. Por conta disso, eu vou driblar o meu viés do presente. A minha vontade é de dormir, de tomar meu banho, de ver uma série. Porém, eu quero driblar. Eu quero driblá-lo. Eu não vou deixar de ir. Beleza. Então, o viés de presente, ele vai muito no vou pedir o delivery hoje, amanhã eu cozinho, vou começar a academia na segunda-feira, vou deixar a dieta para o mês que vem. E você vai deixando as coisas para depois, para desfrutar o presente. Nessa mesma época, se eu não me engano, a Universidade de Stanford decidiu fazer um teste. E esse teste ele ficou conhecido como o teste do marshmallow. Eu não sei se algum de vocês já escutou, se alguém aqui já escutou sobre esse teste. É, como que ele funciona? Como que ele funcionou? Eles pegaram crianças de mais ou menos 5, 6 anos e colocaram numa sala, sozinha. E passaram um marshmallow para essa criança. E falaram: se você aguentar 15 minutos sem comer esse marshmallow, você vai ganhar outro. Se você comer, você só vai comer esse. E, cara, o marshmallow, ele é super difícil, né? Porque ele é fofinho, ele tem um cheiro gostoso, né? Todo um tema. E eles acompanharam essas crianças ao longo de muitos anos, até a fase adulta. E o teste descobriu que as crianças que aguentavam, que conseguiam esperar 15 minutos, tendiam a ser mais, né, bem-sucedidas que as crianças que não comiam, que comeram o marshmallow de primeira vez, antes dos 15 minutos. Então, isso mostra, né, que quando você consegue aguentar, quando você sai desse imediatismo e consegue aguentar um pouco, provavelmente porque o seu cérebro é um pouco mais forte e você vai colher os frutos disso lá na frente. Esse viés, para mim, ele é um dos mais importantes em relação à economia e saúde, finanças e saúde. Porque quando você consegue driblar ele de verdade, né, de não vou gastar, não vou comprar essa roupa agora, vou cozinhar hoje, vou na academia mesmo, vou ler esse livro ao invés de ficar usando o Instagram. Quando você consegue trazer o sacrifício e pensar no futuro, trazer o sacrifício para o presente e pensar no futuro, você tende a ter uma vida financeira e uma vida física, emocional, enfim, muito mais saudável. Ele, para mim, é o mais importante, assim, de que eu tento mais driblar também o tempo todo. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa até aqui? Então, vamos continuar. Viés do status quo. O seu cérebro interpreta qualquer mudança como risco, mesmo quando ficar parado, é pior. Então, às vezes, você está num trabalho que você detesta, que você não se dá bem com seu chefe, não tem chance de crescimento, mas você tá ali vivendo a vida, deixando a vida te levar, a vida leva eu. Ou numa relação super tóxica, numa relação que você vê que não tem futuro, que não faz sentido, que você tá sofrendo, que você não está feliz, mas é muito difícil se separar, separar as casas, separar as coisas, principalmente quando tem filho. O seu cérebro, quando você fala que você vai mudar, ele vai falar para você: não vamos mudar. Mas você teve um bom motivo, né? Ai, tem alguém falando comigo. Pera aí. Um minutinho. Ai, deixa eu ver se tá todo mundo no mundo. Ah, quase todo mundo. Beleza, deixa eu voltar. Então, quando você fala que pro seu cérebro que você quer mudar, ele vai falar: não, não vou mudar. Eu não quero gastar essa energia toda. Faz o menor sentido. Vamos continuar nesse trabalho, vamos continuar nessa relação, vamos continuar sem ir na academia, vamos continuar assim. A gente não vai mudar. O seu cérebro prefere sofrer a mudar. Ele vai preferir ficar no sofrimento gastando menos energia do que fazer essa reviravolta toda que a vida precisa. Então, manter como ele sempre ele vai te manter nessa situação
que você estava antes. E quando você decide manter, você não está decidindo evoluir, você está decidindo ficar. E esse também é um insight muito potente. Não gastar energia não significa evoluir. Cada dia que você se mantém numa situação que você deveria não estar, você está perdendo tempo. Então, isso acontece muito com a galera que já tem dinheiro na conta, mas prefere não investir. Ai, depois eu vejo meus investimentos, ai, tá bom aqui na poupança, depois eu me organizo, vou começar a ver isso mês que vem, e não sai do lugar. Não vê o investimento, não muda de emprego, não muda de atitude, não toma essa mudança, porque gasta muita energia. Aqui, esse, por exemplo, vai muito do imediatismo, né? Do imediatismo para coisas que não são tão boas. E aqui vai muito do ficar parado. Não vou me mover. Mesmo tudo dando errado, eu não vou tomar a decisão. É o procrastinar, sempre. E o último viés que eu trouxe hoje é o viés da aversão à perda. O seu cérebro odeia perder. Ele desfruta, ele dói no seu cérebro 2,5 vezes mais quando ele perde alguma coisa do que ele desfruta quando ganha. Então, se você sai na rua agora e encontra R$ 100, você vai ficar muito feliz, contente, satisfeito. Beleza, encontrei R$ 100, tá tudo certo. Porém, se você perde R$ 100, vai doer 2,5 vezes mais em você. Funciona mais ou menos dessa forma. O seu cérebro detesta perder. Então, muita gente evita investir com medo de perder, mas aceita perder para a inflação. Essa é uma característica que a gente não foi ensinado tanto sobre inflação, sobre juros no colégio, por isso que para os meus alunos a parte de introdução à economia é fundamental, entender o que é uma política econômica, o que é uma inflação, o que é uma taxa de juros, como isso impacta no nosso dia a dia o tempo todo. E quando você deixa o seu dinheiro na conta corrente, debaixo do colchão, num cofrinho, sei lá, você está perdendo para a inflação, que é uma baratinha que come o nosso dinheiro de forma invisível. De forma invisível, todos os meses, a gente vai perdendo o poder de compra, principalmente no Brasil, que é um país que tem inflação. Passamos por hiperinflação há 30 anos, que graças a Deus a inflação é controlada dentro de tudo, mas a inflação ela faz com que uma mesma quantidade de dinheiro compre menos. Então, por exemplo, antigamente com R$ 100 você ia no mercado e comprava uma cesta de coisas. Hoje em dia você vai no mercado e compra muito menos do que você comprava com R$ 100. E por aí vai. Além da é, inflação invisível, né? Que é a gente chama de reduflação. Por exemplo, antes, sempre era uma dúzia de ovos. Vinham 12 ovos. Agora você chega no mercado, a caixa é de 10. E você nem se dá conta. Depois você vê, caraca, são 10 ovos, não são 12. Ou era 30 e agora são 20. Você ia comprar um chocolate, tinha 100 gramas, agora tem 80. O rolo do papel higiênico que reduziu de, sei lá, 40 centímetros para 38. E por aí vai. As coisas vão perdendo o tamanho. Quando você olha um Big Mac de 10 anos atrás, ele tinha um tamanho, o Big Mac de hoje tem outro. As coisas vão diminuindo. A pasta de dente diminui sem a gente perceber. Então, a aversão à perda acaba fazendo com que muita gente deixe dinheiro na poupança, deixe dinheiro na conta corrente, não invista, porque tem medo de perder, prefere não ganhar a perder. É aquele típico time de futebol que fica na zaga e prefere não fazer gol. A gente não faz gol, mas a gente também não leva. E fica nisso. E é o famoso quem não arrisca, não petisca. Se você ficar o tempo todo muito conservador, com muito medo, você não vai ganhar nada. Você vai perder no final das contas. Mesmo pensando que não está perdendo. Dentro do mundo das finanças, é importante sim você sair desse umbral da poupança, do bancão, de deixar todo o seu dinheiro num lugar só e aprender, mesmo que de forma bem conservadora, a botar o seu dinheiro para trabalhar. Senão, você já está perdendo sem você ver. E aqui é o seu cérebro também falando: vamos ficar de boa, não quero perder, eu sofro muito se perder, então eu prefiro não ganhar, e por aí vai.
Bem, para a gente fechar um pouco a sessão de hoje e já abrir para as perguntas e deixar vocês, né, para que vocês possam tirar todas as dúvidas, no final das contas, você não precisa mudar quem você é, a pessoa que você é e todas as coisas. Você precisa mudar o seu ambiente de decisão. Porque essas pequenas mudanças no seu ambiente te ajuda, né? Você consegue mudar grandes comportamentos. E aqui eu quero dar um exemplo, né? Por exemplo, essa parte aqui do comida saudável à vista, o consumo aumenta. Uma universidade nos Estados Unidos, ela estava tentando fazer com que os alunos e funcionários se alimentassem melhor. Aí eles começaram com toda uma campanha de conscientização, falando das artérias, falando como a fruta fazia bem, que a água, que isso e que aquilo, e blá 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 blá. Essa campanha não melhorou em nada o consumo na cantina. As pessoas continuavam comprando Coca-Cola, batata frita e besteira. O que mudou? O que eles decidiram? Eles contrataram uma empresa, né, de marketing e de psicologia comportamental, e eles redesenharam o ambiente da cantina. Então, antes, do lado dali, né, tava as batata frita, chocolate e aquele monte de coisa, a geladeira estava cheia de refrigerante. Eles começaram a botar um monte de água na geladeira, água, água, água. Do lado do caixa tinha fruta, tinha barrinha de cereal, tinha wraps, salada, um monte de coisa. Eles redesenharam. Você encontrava uma Coca-Cola? Encontrava, mas ela estava mais difícil. Você encontrava uma batata frita? Sim, mas ela estava mais lá para trás. O amendoim, a noz, tudo isso estava antes. E daí o consumo de água aumentou em 20%, o consumo de comida saudável aumentou em 15%, e por aí eles conseguiram o, esse, essa melhora na alimentação dos funcionários e dos alunos. Eles mudaram o ambiente, eles mudaram o sistema. E é aquilo que eu sempre falo: se você não tem nada em casa, você vai pedir um delivery. Mas se você compra as coisas e pega o frango, já corta os pedacinhos, já deixa ele temperado, faz, lava a sua salada, deixa ela cortada, compra fruta, sei lá, adoro manga, então quando eu compro manga, eu compro a manga e corto, já deixo picadinha, melão picadinho. Óbvio que eu vou abrir a minha geladeira, se tá uma manga inteira e eu tô no meio do meu dia de trabalho, vai me dar preguiça cortar a manga, né? Mas se ela tá cortadinha, eu pego o pote e como. Então fica muito mais fácil. Eu, quando comecei a fazer atividade física, em 2020, que eu comecei a fazer de verdade mesmo, eu tinha preguiça de ir na academia. Então eu comprei tudo para dentro de casa: banda elástica, peso, a bicicleta, e me obrigava a sentar e fazer. Fiz vários desafios comigo que eu tenho até hoje, o que eu chamo de Poupa Fitness, que é fazer 240 dias nos 365 dias, que tem um ano, 240 não, perdão, 210, que são mais ou menos 5 vezes por semana. E eu cumpro com esse objetivo, porque eu tenho uma meta, e eu tenho isso muito claro. Eu sei que eu tenho que ir na academia 5 vezes por semana, e tá tudo certo. Então, é muito importante você redesenhar o seu ambiente. Se você está gastando muito dinheiro com roupa, para de ir no shopping, para de seguir um monte de loja, né, de venda, sai desses grupos de WhatsApp de venda de coisa, muda o seu ambiente, né? A mesma coisa, dinheiro investido no automático, o seu patrimônio cresce. Hoje, se você, né, você fica nessa expectativa de, vou poupar o que sobra. Nunca sobra. Você tem que poupar no começo do mês. Se todo mês você bota 100, 200 reais para uma conta de investimento, no final do ano, se você botou 200 reais durante um ano, você vai ter mais de 2.400 reais no final do mês, com a taxa de juros, no final de um ano, né? Todo mês você investe 200 reais e seu patrimônio vai crescendo. Então é muito importante conseguir ter a capacidade de redesenhar o seu ambiente, de você entender que o seu cérebro não vai tomar a melhor escolha, que você precisa sim parar, se fazer algumas perguntas e ver se esse ambiente é o melhor para isso que você quer fazer, tá bom? Bem, esse foi o ponto principal, o tema principal da nossa aula de hoje. E como sempre, eu quero deixar agora aberto para perguntas e respostas, para que vocês possam tirar todas as dúvidas de vocês.
Eu vou aqui abrir o chat para ver quem já fez alguma pergunta. Alguém me pediu para aumentar o som, estava muito baixo? Ai, eu não tinha visto isso antes. Acabei de aumentar, mas eu não sei se estava muito baixo antes. Enfim, alguém quer fazer alguma pergunta? Pode mandar aqui no chat. Tem aqui uma. A Leidiane falou: eu tenho esse livro Rápido e Devagar, mas eu nunca parei para ler. Ganhei no sorteio na época da faculdade. Leide, querida, o livro ele é um pouco denso, mas ele mudou muito a minha vida financeira porque eu comecei a entender, ele vai mostrando várias pesquisas, ele vai mostrando várias investigações, ele mostra exatamente, um time de futebol, um grupo fez isso, outro grupo fez aquilo, e a decisão foi dessa forma. Então, ele é muito interessante nesse sentido, tá? Se você puder deixar um tempo para você ler, faz sentido. Ai, que bom, o som estava ok. Beleza. Antes de que vocês comecem a fazer as perguntas, né? Não fiquem tímidos, podem abrir o microfone, pode fazer a pergunta que quiser ou mandar no chat. Eu sempre dou um presente para quem fica na aula até o final. Eu acho muito bonito uma pessoa que decide 8 da noite abrir o seu computador para participar de uma aula para aprender. Então, eu deixo sempre o link da minha agenda para quem quiser fazer uma mentoria gratuita comigo. Essa mentoria ela é individual, ela dura em torno de 1 hora. Será você e eu e você. O link da minha agenda tá aí no, tá aí no chat. Como funciona? Você agenda um dia, 1 hora, e a gente vem aqui, você vai falar das suas finanças e eu vou te ajudar a resolver o seu problema financeiro atual. Tem gente que chega aqui com dívida, tem gente que chega aqui sem meta, tem gente que chega aqui com dinheiro para investir, mas não sabe. Então, faz muito sentido. Nessa 1 hora, você vai ganhar uma mentoria de verdade. Eu não vou vir aqui para fazer nada além de escutar a sua situação financeira, entender como você está agora e te ajudar a montar um plano estratégico para você resolver esse problema que você tem atualmente. Não necessariamente um problema, pode ser também quero investir, mas ainda não sei, não necessariamente apenas dívidas ou coisas assim. Então, quem tiver interesse, pode clicar no link da agenda e agendar a mentoria. Para quem já participou da mentoria, não pode participar de novo, porque a minha agenda é muito cheia. Então, deixa o espaço para quem ainda não teve essa oportunidade. Quem já participou, lamentavelmente, não pode participar outra vez. Quem ainda não, pode agendar e vir na mentoria junto comigo. Gente, hoje em dia tá todo mundo quietinho, ninguém tem dúvida. Então, tudo ótimo. Se ninguém tem dúvida, podemos fechar a mentoria hoje. Eu dou esse tipo de mentoria 2 vezes no mês e ela é sempre gratuita. A próxima mentoria vai ser mais ou menos no dia 18 de maio, 18 ou 19, por aí. Eu sempre aviso no Instagram. Quem ainda não me segue, o meu Instagram é poupadora inteligente. Lá no Instagram eu subo conteúdo todos os dias, eu também tiro todas as dúvidas de quem fala comigo pelo direct. E lá eu divulgo as aulas. Eu ainda não sei exatamente o tema da próxima aula, mas vai ser mais ou menos no dia 18 ou 19 de maio, às 8 da noite, aqui no Zoom. Essa aula vai ficar no YouTube por uma semana e depois ela fica na plataforma exclusiva para os meus alunos. Quem quiser rever vai estar disponível no YouTube e depois ela fica disponível apenas para os meus alunos, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. E agora é isso que eu ainda tenho que ir malhar. Então, beijo a todos, a todas, boa noite.